Noite a todos nós aqui reunidos em mais este encontro da Casa da Prece Chico Xavier, na modalidade virtual, que todos nos sintamos aqui acolhidos para esses momentos de reflexão, que hoje estaremos aqui dialogando com relação ao Pai Nosso. Nosso título provocativo é o Pai Nosso de cada dia. A primeira impressão que nós temos é que está errado, né? É o pão nosso de cada dia. Mas, se pensarmos bem, né, a gente também pode exercitar o pão nosso, mas podemos exercitar o Pai Nosso, não é isso? Então, se nós oramos diariamente, é o Pai Nosso de cada dia que nós vamos refletir aqui neste encontro breve aqui. Muito bem, vamos começar. É a oração que Jesus nos ensinou. Isso já demonstra a importância desses conjuntos de frases, né, trazidas por Jesus para que nos pudéssemos nos orientar, né? Então, onde é que nós encontramos a oração do Pai Nosso? Né? No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 15, e também encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Nós sabemos que o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, é o cristianismo redivivo. A gente não vem destruir a lei, a gente vem complementá-la e explicá-la, como Jesus disse que fez há 2000 anos atrás. Então, nós estamos aqui para rememorar, para repensar, para analisar à luz dos nossos conhecimentos atuais, o nosso querido Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Encontramos, portanto, na obra de Allan Kardec, dentro do Pentateuco que define a doutrina espírita, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. O último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, traz uma coletânea de preces espíritas. E explica lá que as preces são um norteio apenas, que não são receituários para a gente ficar recitando. Mas, interessantemente, ele inicia com a oração dominical, chamada oração dominical. Por que se chama oração dominical? Porque Dominus, dominical, é relativo ao Senhor. Então, é a oração do Senhor. E os espíritos que organizaram o Evangelho segundo o Espiritismo, né, utilizando a sabedoria e o método científico de Allan Kardec, decidiram por colocar no início da coletânea de prece, a primeira prece das coletâneas de prece, exatamente a prece do Pai Nosso, a oração dominical. Por quê? De certa forma, porque vem do próprio Jesus, é direto dele. E porque também ela é tão ampla que ela consegue suprir todas as outras, conforme os pensamentos vão sendo desdobrados. E os espíritos dizem, é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Em que contexto surge a oração do Pai Nosso no Evangelho? Bom, estava Jesus, né, como diariamente, fazendo seus ensinos, viajando, passeando, nunca perdendo uma oportunidade de trazer um ensinamento. Ao final do dia, ele se recolheu, foi para um certo lugar, mais afastado dos seus companheiros, dos seus discípulos, para orar. Quando ele terminou de orar, ele retornou ao convívio nos seus discípulos, e um dos discípulos perguntou, Senhor, ensina-nos a orar, como João, evangelista, João Batista, ensinou os seus discípulos. Então, Jesus falou, explicou, para aproveitar a oportunidade de trazer um ensinamento. Meus queridos, não adianta a gente ficar orando como os hipócritas. Eles ficam em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, o que eles querem é falar bem alto e chamar a atenção. Com isso, eles estão querendo ser vistos pelos outros. O que mais desejam é que eles apareçam, que todo mundo diga, olha como esse é uma pessoa correta, olha como ela ora bem. E Jesus explica para eles, essa pessoa que quer mais se aparecer, ela conseguiu se aparecer, então ela já recebeu a sua recompensa, não vai receber mais nada da oração dela. Quando você for orar, diz Jesus, vá
fique tranquilo, calmo, vá para o seu quarto, feche a porta e ore. Ou seja, você não precisa alardear. Você pode orar com humildade, com tranquilidade, né? E ele completa: o Pai, que vê tudo em segredo, vai recompensar a sua oração que é feita em segredo. Depois ele compara aos pagãos e diz: não adianta você orar, ficar falando muito. Quanto mais eu orar, mais eu vou ter mérito em relação ao Pai. Não é pelo número de palavras que Deus vai nos atender nas nossas orações. Nem é a repetição. Eu vou rezar 50 vezes aquela oração. E aí eu rezo 50 vezes aquela oração. Só que quantas vezes eu orei com o coração aquela oração? Provavelmente muito pouco ou nenhuma. Então, eles dizem, não é assim pelo número de palavras que serão atendidos. E falou, então, que ele iria, então, dar um exemplo, né? Vamos aqui, quando vocês orarem, vocês devem dizer assim: Pai nosso que estás nos céus, e inicia a sua oração. Então, esse é o contexto, né? Os nossos queridos discípulos preocupados em aprender como que se deve orar. E Jesus traz, então, essa pérola de sublimidade, concisão, que é o Pai Nosso. Então, vamos refletir um pouquinho sobre as mensagens, significados, desdobramentos, reflexões a respeito do Pai Nosso. Emmanuel tem uma passagem muito interessante no livro Fonte Viva, lição 77, que se chama Pai Nosso, em que ele trata mais ou menos como nós estaremos falando aqui nesse início, né? A gente pode olhar para o Pai Nosso e dividir ele. Quando Jesus enuncia Pai Nosso, vamos olhar para a palavra Pai. Quando ele fala na palavra Pai, ele está se referindo a Deus, o Criador, nosso Criador. Mas se Deus é nosso Criador, é como se Deus fosse o nosso Pai. Então, ele já está identificando Deus Criador com um Pai amoroso. Isso é muito diferente da visão que existia com relação a Deus, ao Criador. Primeiro que para os pagãos eram vários deuses. Deuses que refletiam os sentimentos e as emoções humanas, ou que refletiam as ações da natureza, como a chuva, o sol e assim por diante. E o Moisés, que trouxe a ideia, né, do monoteísmo, de um Deus único, para a sua época, um povo escravizado, sofrido, ainda muito ligado à ignorância e ao materialismo, ele trouxe um Deus que era severo, que era o Senhor dos exércitos, e quando em cativeiro, eles ficavam esperando o Messias, que iria libertá-los montado num cavalo e portando uma espada prateada. Isso era importante, foi necessário na época de Moisés. Mas na época de Jesus, já estávamos prontos para essa nova revelação, a revelação trazida pelo Cristo de que Deus é Pai, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia. Em nossa vida, desde nossa criação, até o nosso destino, que é a perfeição, Deus está conosco. Deus está em nós, Deus está ao nosso redor, Deus está no outro, Deus está presente. Nós é que muitas vezes não sentimos a presença dele. Então devemos começar a oração invocando a presença dele. Pai. Vamos lembrar das diversas passagens. Se você pegar o Evangelho e abrir ao acaso, você sempre vai encontrar uma frase de Jesus falando de Pai. Meu Pai. E ele falava de meu Pai com um orgulho, com uma satisfação. É o meu Pai que está nos céus. Pai nosso. Olha que beleza. Ele não só é Pai amoroso, justo, misericordioso, como ele é o Pai nosso. O que significa o nosso? Nosso significa todos aqueles que estão orando, todos aqueles que estão juntos, todos aqueles que estão no planeta. Nós formamos esse grupo, essa coletividade que tem como Deus este Pai bondoso. Então, Pai nosso, quando eu enuncio, eu invoco o Pai que é nosso, eu imediatamente, instantaneamente, eu estou colocando todos
seres humanos como nossos irmãos. Automaticamente, ao dizer nosso, eu estou chamando eles de irmãos, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Ele é o nosso Pai, o Pai de nós todos. E isso nos traz uma obrigação. Ao fazer a invocação Pai Nosso, nós já devemos nos obrigar a olhar para o outro como irmão e tratar ele com empatia, em se colocar no lugar dele. Isso quer dizer que nós estamos todos conectados. Cada um de nós pode rezar o Pai Nosso e colocar o outro como um observador, como um próximo, como um que estará recebendo o nosso amor fraternal. E essa interdependência que nós todos conquistamos ao falar nosso, ele se estende não só para a humanidade, mas também para o mundo da natureza. Porque toda a natureza, não só os seres humanos, mas toda a natureza é criação divina. Então, ao dizermos Pai Nosso, nós estamos falando de toda a criação. Então, né, estamos todos conectados entre nós, seres humanos, e entre todo esse universo criado pelo Deus. Pai Nosso que estás nos céus. Onde nós encontramos o Criador? O Criador, ele está em todo lugar, como dissemos. Ele criou esse universo que é perfeito, harmonioso, que se encaixa perfeitamente desde o átomo mais minúsculo até as galáxias mais gigantescas. Tudo está dentro do compasso de Deus, tudo está dentro da sua criação, porque ele é a causa primária de tudo que existe. Ele é a inteligência suprema que irradia esse amor por todos nós eternamente, desde a nossa criação até o nosso futuro de luz. Pai nosso, que estás neste todo universo que hoje nos acolhe, do qual nos fazemos parte, nos sintamos, então, fraternos com os nossos irmãos, nos sintamos fraternos com os céus, com o universo. Continuando, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, santificado seja o teu nome. Aí nós temos uma referência, quando ele invoca Deus, Pai, que está nos céus, ele então coloca a necessidade de nos postarmos diante de Deus com que postura? De louvor, nós estamos louvando a Deus, o seu nome tem que ser santificado, e com humildade. Ou seja, Deus é o Criador de tudo, e nós somos a criatura. Nós devemos, então, amor, respeito àquele que nos deu a vida. Nós temos aqui uma passagem muito interessante do Evangelho, que está no Evangelho de Lucas, podemos ir um slide a seguir, que nós conhecemos, né? Jesus, ainda muito jovem, tinha 12 anos, e acompanhava os pais que faziam a viagem anual para Jerusalém, para ir até o Templo de Jerusalém. Então, naquela época, eles não viajavam sozinhos, porque era muito perigoso, era muito complicado, eles precisavam de proteção e também de auxílio uns aos outros. Então, eles viajavam em caravanas. E a caravana deles, então, chegou em Jerusalém, eles fizeram aquilo que deviam fazer, José, Maria, Jesus, e todos os outros familiares, outras crianças que viajavam juntos. E aí, eles, depois que já tinham feito tudo o que precisavam, imagine, né, um pessoal vindo do interior, chegando numa metrópole, numa cidade grande, com os arranha-céus, com tudo diferente, né, e aquele burburinho, aquela confusão, muita gente, e o pessoal lá do interior não muito acostumado com isso, né, meio tonto, meio zonzo, eles então se prepararam para ir embora e foram embora, montaram as caravanas. José e Maria acharam que Jesus estava junto com as outras crianças, mas logo percebeu que não era assim. Então, poderia estar em alguma das outras carruagens com alguns dos parentes e amigos que viajavam juntos, mas assim não era. Então, depois de praticamente um dia viajando, eles descobriram que Jesus tinha ficado em Jerusalém. Foi o Esqueceram de Mim número 0, né, de 2000 anos atrás.
Então, imagina eles correndo de volta, aflitos, para descobrir onde que tinha ficado Jesus, né? Então, eles assim fizeram, chegaram em Jerusalém, foram a todos os lugares que eles tinham visitado, foram a todos os lugares e perguntavam, faziam a descrição de Jesus, menino. E aí, lá pelas tantas, alguém teve a boa ideia de procurar ele no templo. Seria estranho ele estar no templo, talvez, mas como eles tinham ido ao templo, eles falaram, vamos lá, vamos procurá-lo no templo. E não deu outra. Quando eles chegaram no templo, o que eles viram? Qual foi a cena que eles viram? Exatamente Jesus, rodeado de sábios e sacerdotes, fazendo perguntas e dando explicações, recebendo questionamentos e refletindo em cima deles, para o deleite e a surpresa dos ouvintes, né, da palavra daquele menino tão jovem e tão maduro, tão inteligente, tão sensível. E aí os pais chegam. Imagine se fôssemos nós chegando para encontrar nosso filho que estava há 2 dias perdido numa cidade de metrópolis como era Jerusalém naquela época. A gente provavelmente... Ô, menino! Olha o que você fez, menino! Você quase matou a gente do coração! Maria e José chegaram e perguntaram, Jesus, por que você fez assim conosco? Nós te procuramos por todos os lugares. Eu e teu pai estávamos ansiosos, não o achávamos. E Jesus, então, olha para os pais e diz, por que é que me procuravam? Não sabeis que convém a mim tratar dos negócios na casa do meu pai? Na casa do meu pai? É aqui que vocês tinham que me procurar, em primeiro lugar, na casa do meu pai. E aí traz mais esse ensinamento belíssimo, e demonstrando que ele tem orgulho, sim, orgulho de ser filho do Criador. Pai nosso que estás nos céus, eu estou invocando, santificado seja o vosso nome, eu estou louvando a Deus, porque é o nome para ser preservado, para ser trazido para o nosso coração. E aí, em seguida, a oração vai traçar uma série de petições, são os pedidos, né? A gente pode orar para louvar, pode orar para pedir, e quase sempre esquece de orar para agradecer. Aqui são as orações, os pedidos que nós trazemos a Deus, iniciando por venha a nós o vosso reino. O que significa venha a nós o vosso reino? Não disse Jesus, meu reino ainda não é deste mundo? Então, nós não estamos ainda no reino de Deus. Se assim estivesse, não teriam sido feitos o que foi feito com Jesus. Nós não teríamos aqui, num planeta que a gente hoje interpreta à luz da doutrina dos espíritos, como um planeta no estágio evolutivo entre as evoluções dos diversos mundos, há muitas moradas na casa do meu pai, em que a Terra é situada num planeta como sendo de provas, em que nós estamos aqui ainda para ser testados, e expiações pelos nossos erros, nós devemos resgatar o nosso passado delituoso e compensá-lo. Provas e expiações. Não estamos mais no mundo primitivo, mas também não estamos no mundo feliz. Nós estamos no mundo de provas e de expiações. Mas nós vamos ficar no mundo de provas e expiações para sempre? Será? Não. É isso que nós pedimos a Deus nesse momento da oração dominical. Venha a nós o vosso reino. Nós queremos que se implante desde já o reino de Deus. E Jesus fala assim, eu tenho pressa, eu quero que isso ocorra logo. Mas essa transição não pode ser instantânea, porque ela depende de todos nós. Venha a nós o vosso reino. Será possível quando nós fizermos a nossa regeneração. Aí, a soma de toda esta humanidade terrena que conseguir lutar por se melhorar, lutar por colocar o bem acima do mal, então nós estaremos contribuindo para que Deus, Jesus, seus prepostos consigam fazer com que esse nosso planeta siga na sua transição para um mundo que, na doutrina de espíritos, dos espíritos, nós chamamos de mundo de regeneração, porque é um mundo em que ainda não somos perfeitos, ainda não somos felizes, mas também não somos mais tão infelizes. Nós estamos regenerando. Então, é isso que Jesus espera de nós, e é isso que nós pedimos a Deus, que venha o reino, mas sabendo que há uma dificuldade
inerente a essa transição que diz respeito exatamente à coletividade. O que nós estamos querendo? O que nós estamos fazendo? Quais são as nossas escolhas? Nós estamos buscando a aridez do nosso coração? Nós estamos buscando a dor, a tristeza, a carência? Ou nós estamos buscando os vales verdejantes do mundo de regeneração? Ou nós estamos buscando as bênçãos que nos esperam quando tivermos feito a transição para um mundo em que o bem será o sentimento mais numeroso, mais relevante em nosso planeta? Esse é o venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade. Se por um lado nós queremos que venha o reino, e isso depende de nós queremos que seja feita, no fim das contas, não a minha vontade, mas a vossa vontade. Isso é um ato de humildade, em que nós nos colocamos em relação a Deus como subalternos, como criaturas que nós somos, e dizendo que se nós nos colocamos à disposição da vontade de Deus, o que significa a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Deus é caprichoso? Não, Deus estabeleceu a sua vontade por leis naturais, leis divinas, leis imutáveis. Deus não precisa fazer uma lei e depois fazer uma releitura, uma emenda constitucional nas leis divinas. Não existe isso, porque Deus é a inteligência suprema. Suas leis já são perfeitas. Então, nós estamos buscando as leis divinas. Se nós queremos fazer a vontade de Deus, do Pai, o que nós devemos é exatamente seguir as suas leis. Bastaria isso, seguir as suas leis. Disse Jesus, amar ao próximo. Pronto, se nós seguíssemos todas essas leis, o mundo já teria sido transformado. São as leis naturais, que são as leis que regem o mundo material, mas também são as leis morais. Porque da mesma forma que na física, a ciência terrena existe a lei de ação e reação, na lei moral também existe essa lei de ação e reação. É a lei de causa e efeito. Nós todos temos livre-arbítrio, nós temos a liberdade de escolha. E uma vez que a gente escolheu, aí o efeito, a consequência já está determinada. Nós temos a liberdade de semear, mas não temos a liberdade de escolher a colheita. Eu vou colher aquilo que eu semeei. Isto é, a lei moral, a lei da causa e efeito, a lei do livre-arbítrio, porque não somos marionetes na mão de Deus. Seja feita a sua vontade, não é através de barbantinhos que dizem o que nós devemos fazer. É porque eu aqui, internamente, no meu coração, na minha mente, eu entendi que se eu seguir as leis divinas, as leis naturais, então eu serei feliz. E aí a regeneração estará em mim e em volta de mim. Mas seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O que significa isso? Significa que essas leis imutáveis, essas leis divinas, elas não valem só aqui na terra. Elas valem nos céus, que a gente pode interpretar facilmente como sendo o universo que nos acolhe, que acolhe a terra, que acolhe nós terráqueos. Então, assim na terra como nos céus, como em todo o universo criado por Deus. Mas se a gente quiser ir um passo além, a gente pode interpretar também assim na terra, aqui no plano material, propriamente dito, como no céu, tomando aí como uma metáfora, uma figura de linguagem, um exemplo do plano espiritual. Então, as vontades de Deus, as leis divinas, elas estão presentes no mundo material e elas estão presentes no mundo espiritual. Nós temos que estar em conexão nesses dois mundos, buscando as leis divinas, as leis morais. Elas são eternas, nós também. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Agora é o pão nosso. A gente, às vezes, quando ora, às vezes já faz a inserção, né, gente? O pão nosso, não só do alimento material, que nos sustenta e que é importante, mas também o alimento espiritual. Porque não foi Jesus que nos disse, nem só de pão vive o homem? Nós estamos aqui
no mundo material temporariamente, mas a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. Nós sabemos disso. Deus nos criou espíritos e criou o universo material para que nós pudéssemos interagir com eles. Mergulhados no mundo material, nós somos testados, nós podemos evoluir, nós podemos experimentar novas lições que só no mundo espiritual demorariam muito mais tempo. Assim, no convívio, no mundo material, ou seja, encarnados, nós temos uma sequência de experiências. E no mundo espiritual, nós temos a nossa vida verdadeira, em que nós vamos acumulando essas experiências para o nosso progresso. Então, pão nosso de cada dia, da matéria e do espírito, dai-nos hoje. Mas também essa colocação, dai-nos hoje, não é uma dádiva de graça. Não quer dizer que Deus simplesmente vai fazer aparecer magicamente na nossa frente um pão. Nós temos que trabalhar para conquistar esse pão. Nós temos que ter um esforço. Todo mérito pressupõe esforço. Não existe mérito sem esforço. Então, nós devemos dizer a Deus: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje através do trabalho digno, do trabalho honesto. Então, estamos aqui ressaltando a importância do trabalho no nosso progresso material, porque nós trabalhamos aqui no planeta Terra também, e espiritual, porque nós não paramos de trabalhar nunca, nem quando nós estamos no plano espiritual. Mas nós podemos ir mais além. No pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Para quê? O que eu vou fazer com esse pão? Então, vamos lembrar aqui uma passagem em que Jesus já tinha sido crucificado, já tinha surgido para Maria de Magdala e para outras mulheres, e essas mulheres foram até os discípulos e falaram com eles que Jesus estava vivo. Eles não acreditaram muito, porque que Jesus ia aparecer primeiro para essas mulheres, mas Pedro e João foram então lá, correndo, e lá chegando observaram que estava como Maria de Magdala tinha anunciado. E retornaram e estavam então se dirigindo à cidade de Emaús, Pedro e João. E nesse caminho para Emaús, eles encontraram uns transeuntes. E um desses transeuntes começou a fazer perguntas a eles. E eles foram respondendo, porque as perguntas eram sobre Jesus. E eles foram falando sobre Jesus e perguntando assim: nossa, de onde é que você estava? Você não ouviu falar em Jesus? O que aconteceu com ele? E aí eles caminharam, então, e o transeunte, né, aquele que caminhou junto com eles, aquele caminhante, ele estava falando sobre uma série de conceitos que eram muito interessantes, lembravam os conceitos de Jesus. E isso deixou Pedro e João estupefatos. E ficaram muito... gostaram muito da presença daquele caminhante e convidaram aquele caminhante para ir com eles até a casa em Emaús, onde eles iam ficar. E lá chegando, eles foram cear, né? E no momento de cear, eles serviram os pães, o azeite, o que mais eles tinham ali para comer. Eis que então o caminhante pega do pão e reparte o pão e entrega para os dois que ali estavam. Nesse momento, é como se as vendas caíssem dos olhos dos nossos queridos discípulos. Ali eles então perceberam que se tratava de Jesus, que na sua luminosidade eles nem conseguiram reconhecer aquela figura dizendo Jesus. Mas no momento do partir do pão, ali sim, na ação de partir o pão, eles entenderam que era realmente Jesus. E aí, por encanto, aquele transeunte, aquele caminhante desapareceu. E Pedro e João voltaram para Jerusalém para encontrar todos os discípulos e contar para eles a novidade. Jesus estava vivo entre eles. Ou seja, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, do corpo e da alma, através do nosso trabalho, mas com um propósito, para que nós possamos também repartir entre todos nós. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não dá para a gente esquecer daquela passagem de Pedro, acercando-se de Jesus e perguntando: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar aos outros?
até 7 vezes? E Jesus, na sua sabedoria, não, meu querido. Nós devemos perdoar até 70 vezes 7 vezes. Porque 7 é um número cabalístico que representa muito. Então, se 7 já era muitas vezes, 70, que é 10 vezes 7, vezes 7 é um número quase infinito naquela alegoria daquele tempo. Então, ele estava dizendo, você deve perdoar sempre. E conta aquela parábola que nós conhecemos do servo sem misericórdia, o servo que foi lá e devia ao Senhor, o Senhor ia prendê-lo porque ele não tinha como pagar uma fortuna que ele devia. Ele se ajoelha e pede perdão, que perdoe a sua dívida, e o servo fica, e o Senhor fica com pena, liberta ele. Ele sai, vira a esquina, já encontra uma pessoa que devia a ele uma migalha, e ele, então, não perdoa, obriga que pague, e como não pagou, botou esse outro na cadeia. Viram isso, as pessoas que trabalhavam com o Senhor, contaram para o Senhor, e o Senhor, então, manda recolhê-lo e manda que ele fique preso também pela sua ação, né, de não ter a misericórdia que ele sofreu para com os outros. Ou seja, que nós perdoássemos perdoássemos aos outros se nós queremos ser perdoados, né, da mesma forma. Mas aqui a gente lembra também o Chico Xavier, numa passagem em que uma senhorinha vai conversar com ele, reclamando provavelmente por conta do seu marido, que tinha muitos erros, que tinha muitas dificuldades, que ela ficava muito magoada e ela queria saber, então, o que ela deveria fazer, né? E se ela desistia daquele casamento. E aí o Chico fala para ela, não, minha filha, você vai lá e quando ele fizer o erro, você então perdoa ele 70 vezes 7 vezes, tá bom? Aí, passado um tempo, ela retorna e fala, Chico, já perdoei ele 70 vezes 7 vezes. Eu estou livre agora, está tudo livre, liberta aqui para mim, o caminho está aberto. Aí ele perguntou, você perdoou 70 vezes 7 vezes cada erro que ele fez? Ou você perdoou 70 vezes 7 vezes 70 vezes 7 vezes erros? Aí ela, eu perdi 70 vezes 7 vezes, mas não cada erro 70 vezes 7 vezes. Aí ele falou, volta lá e perdoa ele esse tanto dessa quantidade, que aí você estará livre. Na verdade, ele estava dando a lição de que ela deveria aplicar a terapia do perdão. Quando nós não perdoamos, nós somos os primeiros a sermos atingidos. Nós somos os primeiros a ficar doentes. Quando nós não perdoamos aquele que nos fez mal, é como se nós permitíssemos que aquele que nos fez mal continuasse nos fazendo mal. Nós vamos continuar sofrendo pela mesma causa que nos deu aquela sofrimento, e se nós não perdoamos, nós estamos nos ligando àquela pessoa que nos fez sofrer. Então, na terapia do perdão, a gente descobre que ao odiar o outro, ao fazer mal ao outro porque não perdoamos, nós estamos impregnando a nós mesmos com esses sentimentos antes de atingir o outro. E se eu perdoo ao contrário, eu perdoo os nossos devedores, então eu estou me libertando, eu estou tirando um peso das minhas costas, eu estou tirando um grilhão, um cadeado dos meus pés. Eu estou me colocando numa posição em que eu vou ser liberto e vou poder voar mais alto. Não nos deixeis cair nas tentações. As tentações, gente, não são lá de fora. Não é lá de fora que estão as tentações. As tentações estão dentro de nós. Elas são frutos da nossa ignorância. A gente não sabe, a gente ignora as consequências daquele ato e comete aquele ato, escolhe aquele caminho. Ou, às vezes, nós temos noção, né? Nós temos alguma noção do que significa ali, de qual é a consequência, e mesmo assim nós fazemos, porque nós somos fracos. Então, como diz Emmanuel, as tentações são frutos da nossa ignorância e da nossa fraqueza. Ele é reflexo das nossas imperfeições mais íntimas, e não necessariamente do que vem do exterior. O exterior é um estímulo, é um objeto, é uma representação externa. E aí nós nos ligamos àquela representação externa. Uma pessoa que é, vamos dizer, viciada em cigarro ou viciada em bebida, elas são presas àquele objeto e não ao outro. Então, nós devemos enxergar aquela questão como uma questão de reforma íntima. Enquanto eu não fizer a minha reforma íntima, eu não vou conseguir lidar com aquela tentação. A gente tem uma passagem no Evangelho
em que Jesus está à véspera de ser preso, né, e levado pelos romanos, né, em nome dos sacerdotes judaicos, e está lá naquele jardim chamado Getsemane, com Tiago e João. E ali, então, ele vai se ganhar forças, ele precisa ganhar forças para enfrentar o que viria pela frente. E aí ele pede aos dois companheiros que fiquem de vigia, vigiai e orai, fiquem aqui vigiando. E foi lá orar. Quando ele voltou, os dois estavam dormindo. E aí ele chamou a atenção, vigiem e orem, para que não caiam na tentação. E aí foi lá orar novamente. Quando voltou, os dois estavam dormindo novamente. E aí ele arremata: vigiai e orai, para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente sabe o que aconteceu depois e que Jesus foi, então, preso e carregado. Imagina esses irmãos que, no momento em que Jesus precisava de mais apoio, estavam ali ao lado, sendo chamados por Jesus para orar por ele, para vigiar em favor dele, e que fracassaram, caíram na tentação do corpo. O corpo foi mais forte do que o espírito. E isso é verdade. A gente sabe que quando a gente está lá no plano espiritual, a gente faz milhares de planos. Ah, quando eu encarnar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou melhorar nisso, melhorar aquilo. Parece aquelas previsões de fim de ano, né? Quando chega no dia 31 de dezembro, a gente faz milhares de planos para o ano seguinte, para o ano novo. E aí, quando você mergulha na carne, no mundo material, aí vem as dificuldades, aí vem toda uma amplidão de circunstâncias que nos conduzem muitas vezes a fraquejar e a não seguir aquele planejamento que nós fizemos no ano novo, aquele planejamento que nós fizemos para uma reencarnação nova. Então, nós devemos projetar as nossas forças, tendo certeza de que nós podemos modificar a nosso interior e substituir as más tendências pelas boas tendências. Porque é tudo uma questão de escolher o caminho, né? E se a gente puder, a gente sabe intimamente qual o caminho que a gente deve seguir, só que nós teimamos. Então vamos mudar esse jogo. Vamos dizer basta para o sofrimento, não quero mais sofrer. Então, por favor, Deus, não me deixe cair nas tentações de mim mesmo. E arremata, mas livra-nos de todo mal. O mal nos acomete, o mal vem de fora, o mal é aquilo que pode nos atacar, nos prejudicar. Mas como que o mal chega até nós? Por que que o mal chega até nós? E por que que não chega a outras pessoas às vezes? Porque nós estamos em sintonia. Nós estamos numa vibração que atrai, que corresponde a esse mal. Então, se a gente quiser afastar o mal, a gente tem que mudar de sintonia. Muda de sintonia que aquele mal não vai mais ter vez. Mas nós não somos ainda perfeitos. Então, a gente ainda não consegue afastar o mal totalmente. Então, o que nós devemos fazer para nos livrar do mal, se nós ainda sentimos essa dificuldade? Devemos pedir a proteção. Vamos pedir a proteção. Nós não estamos sozinhos. Vamos pedir o auxílio para nós, o auxílio para o outro. Vamos pedir o socorro. Vamos pedir a ação dos bons espíritos que nos guiam. Vamos pedir o auxílio do nosso espírito protetor. Ele está do nosso lado. Jesus está do nosso lado. Os prepostos de Jesus estão conosco. Deus está do nosso lado. Então, nós vamos evocar, nós vamos pedir. Por que nós precisamos pedir? Porque nós temos o livre-arbítrio e a espiritualidade vai respeitar esse livre-arbítrio. Então, é necessário que nós peçamos para que eles possam vir e nos ajudar, nos socorrer, nos proteger, para que o mal não nos acometa. Que assim seja. Amém. Agora, nós gostaríamos de trazer para vocês, para arrematar essas reflexões da noite com relação ao Pai Nosso, a uma exibição de um coral que canta o Pai Nosso no idioma africano Swahili, que é o idioma mais falado na África. São diversos países, né? A maior união africana
elas se comunicam através desse belo idioma. E a gente traz para vocês o Pai Nosso cantado nesse idioma. Nesse idioma, o Pai Nosso se fala Baba Yetu. A composição é de Christopher Tim, e a performance foi feita nessa gravação em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2019, com o coral Angel City, coral da Cidade dos Anjos, Los Angeles.